Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Hoje, com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando neste trimestre sobre talentos e bens e, enfim, eu quero acreditar que esteja sendo aí um tempo bom de crescimento e aprendizado da Palavra de Deus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Você que nos acompanha pela TV local aqui na nossa cidade ou pela internet, nos nossos canais aí da internet, que Deus abençoe você de uma maneira grandiosíssima. Um intervalo rapidinho e a gente volta já para iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, Joás, mais uma vez aqui, estaremos juntos aí no nosso bate-papo. Bem-vindo. Amém. Lição de número 3 que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 21 de julho de 2019. Mordomia da alma e do espírito é o tema da lição. Texto áureo, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe é Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 22 e também o versículo 25. Recomendamos aí que você faça a leitura na sua casa para que você tenha condição de entender melhor o assunto que nós estaremos abordando aqui no programa de hoje. Sobre mordomia, então, da alma e do espírito, Joás, o autor da lição inicia aqui dizendo que o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional da sua vida a Cristo, né? E da ação do Espírito Santo na sua mente, no seu pensamento, na sua maneira de viver diante do Criador. Então, ou seja, aí a gente pode iniciar aqui dizendo que seria aí um trabalho de parceria entre o homem e o Espírito de Deus para que isso aconteça da melhor maneira possível? Com certeza, sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai produzir a mente de Cristo, né? Você não vai ter a mente de Cristo, desenvolver a mente de Cristo, né? Pensar como ele pensava, agir como ele agia. E o interessante é que todas essas lições aqui, que vai falar sobre mordomia, né? A de hoje é sobre mordomia da alma, todas elas vão direta ou indiretamente remeter a Cristo, a vinda de Cristo principalmente, né? Por que eu devo ser um bom mordomo dos presentes, das coisas que Deus me deu? Porque eu tenho que estar preparado para o dia que Ele vier, né? Eu tenho que estar íntegro quando Ele vier, para que eu possa estar com Ele, né? Então eu tenho que cuidar bem dessas coisas para estar inteiro na sua vinda, né? Para poder estar com Ele na sua vinda. Aí quando eu disse que é uma ação de parceria, porque vai depender do ser humano ser passivo à ação do Espírito de Deus. Tem umas palavras-chave aí que aonde Deus vai atuar, né, no âmbito humano, né? Deus vai trabalhar na fé do homem, na entrega do homem, na mente do homem. Essas umas palavrinhas-chave nisso que você leu aí, né? Fé, entrega e mentalidade. Isso tudo aí vai ser trabalhado no homem pelo Espírito de Deus para que ele esteja inteiro na vinda do Senhor Jesus. Né? Certo. Nós vamos aqui dar um conceito aqui de alma, não é? No Novo Testamento. Eu já vou abordar a partir do Novo Testamento uma palavra, né, no grego que é conhecida até daqueles que não são leitores ou estudantes mais profundos da Bíblia, não é? A palavra psique, né? Que tem um sentido de alma, de vida, encontra-se ligado ao psíquicos, né? Que significa pertencente a esta vida, ou seja,
é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo, né? Aí deriva aí da raiz dessa palavra aí esses outros termos que a gente está acostumado aí, né? Da psiquiatria, da psicologia, não é? Eu prefiro até quanto à definição, né, o significado de alma, esse base das experiências conscientes, né, é uma definição melhor do que alma. Que depois, logo em seguida, vai ter uma outra definição aí, a sede das emoções e dos sentimentos. Né? Que aí é o ponto de vista teológico, né? Só te cortando aí, citando aqui o que o autor diz, que a alma é a sede, então, disso aí que você acabou de dizer, das emoções e sentimentos, baseado aí no texto... Marcos 14. Né? Exatamente, no Marcos 14, 34, uma fala de Jesus, quando ele estava expressando aí angústia, né? Porque tem gente que acha que Jesus não viveu essas coisas. Né? Jesus minha alma sabe, está triste. não é? Jesus sabe na prática o que é todas essas questões aí dos aspectos da natureza humana. Você vê na Bíblia Jesus angustiado, com fome, com sede, cansado, não é? Chorando. São aspectos da natureza humana. Não é? Então não dá para diminuir a humanidade de Jesus dizendo que ele não sentiu essas coisas. Então, Marcos 14, 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus fazia citação até de um salmo, né? Ele citava bastante os salmos nas suas pregações, né? E ele faz referência à alma aí. Mas você ter como sede das emoções e dos sentimentos, você pode confundir isso com uma outra coisa que aparece muito na Bíblia, que é o coração, né? Que na Bíblia é a mentalidade, né? Onde esses processos se desenvolvem, né? Sentimentos, emoções, decisões, né? Pode haver uma confusão aí do que é coração e do que é alma. E o texto bíblico fala das duas coisas. Né? Você deve amar a Deus, por exemplo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? E com todo o seu entendimento. Então tem uma separação entre as coisas. Né? E às vezes a gente pode embolar um pouco isso aí. Né? Então as ciências humanas têm a definição um pouco mais... a alma seria a consciência humana. Né? É onde está a consciência. Os animais não têm consciência, apesar de ter alma. Né? Mas a como alma deles é diferente, né? Como a nossa vivente, alma né? está entrelaçada com o espírito, né? Aí ela tem essa consciência, né, de existência, né? A consciência de que é alguém, de que é um sujeito, né? Então é só o homem que tem isso. Sobre a origem da alma, aí o autor coloca aqui três teorias, né? Três linhas de pensamento. Você acabou de dizer que a alma está entrelaçada ao espírito, né? Por isso é humanamente impossível de separá-los. Né? Aí o texto diz que a única coisa que penetra nessa divisão aí que é capaz de entrar é a palavra de Deus. Então a alma e espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Aí tem algumas concepções, existem outras, né? O autor aqui citou essas três aqui. A teoria da pré-existência, né, que seria essa teoria da pré-existência, que as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado no processo denominado então de reencarnação. Isso aí você vai ver essa doutrina sendo defendida aí pelos discípulos de Allan Kardec dentro do espiritismo, né? Você vai ver uma outra teoria a respeito da alma, que é o criacionismo, que segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. Tem uma outra teoria que é a participativa, e aí sim essa encontra respaldo bíblico, né, como algumas outras, mas a gente vai ficar nessas três aqui, que é a teoria que expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. É uma visão que tem, como eu já disse, a base bíblica e que está harmonizada com a palavra de Deus. O texto de Zacarias 12:1, que diz que fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra,
e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, ou seja, é a ideia de que a alma é gerada, a alma e o espírito gerados juntamente com a concepção. Então, dessas diversas teorias que existem sobre a origem da alma, essas três aí são as mais divulgadas, as mais defendidas aí pelos filósofos, pelos teóricos, né, da teologia. E assim, fora essa primeira aí, que é a da pré-existência, as outras duas têm bastante base bíblica, assim. A última tem bases mais concretas, então é a mais aceitável, é a última aí, 2.3, né, a teoria participativa. Né? Ou traducionismo, né, que era defendida por Lutero, por Agostinho. Né? Essa da pré-existência fala aí de Kardec, né, ano 1800 e poucos, aí, até 1869, né? Mas antes de Kardec, lá antes de Cristo, Platão já defendia isso, né? Tem lá um depósito de almas lá e as almas vão encarnando, né? Filo, Orígenes, um dos pais da igreja, né? Orígenes aí um pouco mais para frente, né? Quase 200 depois de Cristo, né? Mas não é muito defendida, né? Pelos teólogos. A segunda aí, o criacionismo, já é mais ampla, né? Tem alguns textos aí para fundamentar ela, mas ela tem vários problemas sérios, né, que vão colocar em dúvida a moral de Deus, né, assim, a justiça de Deus, vão colocar isso em dúvida, né, porque se Deus criou as almas para serem depravadas depois, né, entraria em questão aí se Deus é bom mesmo completamente, se a moral dele é perfeita mesmo. E tem uma série de problemas, apesar de ter alguns textos que eles usam para defender. Já a teoria participativa, que é a mais coerente, né, defendida aí por Agostinho, Tertuliano, Rufino, Lutero, né, é muito mais sólida na teologia, né? Os textos que são colocados aqui, Atos 17, Hebreus 1, Zacarias 12, já são suficientes para firmar esse entendimento aí, né? As almas do indivíduo, elas são derivadas das almas dos seus pais. Basicamente seria isso, né? As almas geram outras almas, né? É o que diz esse traducionismo, né? A teoria participativa. E Deus deu a primeira alma, né? E deu a capacidade de elas gerarem outras almas. Seria isso. Certo. Aí, para nós fecharmos aqui sobre a conceituação do Espírito, que no Novo Testamento a palavra que refere a Espírito é pneuma, né? De vento, né? De sopro, né? Tem outras palavras aí que a gente utiliza no nosso idioma aí que derivam dessa palavra aí do grego, né? Uma matéria teológica que estuda isso aí, pneumatologia, aí vem as outras palavras que a gente está acostumado aí, mesmo fora do contexto bíblico, né? Pneumonia, o pneu do carro, e propriamente dito, e outras palavras, né? O termo pode se referir à parte material da personalidade humana, o próprio ser da pessoa e, mais especificamente, a fonte do discernimento, das emoções, da vontade de uma pessoa. Então, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as diversas, ou seja, as virtudes do reino de Deus. Tá vendo como é que os conceitos aí de alma e de espírito são tão entrelaçados que às vezes os conceitos parecem os mesmos, né? Mas são coisas diferentes, né? Há distinção entre os dois, a Bíblia faz essa distinção, né? Mas às vezes a Bíblia fala que a emoção está na alma e às vezes a Bíblia fala que a emoção está no espírito. E aí? Né? É porque os dois estão muito ligados, então é aquela coisa de ser indivisível mesmo, né? Se a gente olhar assim com muita pressa para o texto, né, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Né? E aqui está fazendo essa distinção muito perfeitamente. Estão vários os textos citados aí, né? Atos, Mateus, Coríntios, João, né? Certo. Textos suficientes para
Deixa Aí mais uma última observação aqui antes da gente fechar, né, para a gente ficar sempre atento, que é comum as pessoas às vezes confundirem, né? O texto diz lá no singular, fruto do Espírito. Não é? Ou seja, é um fruto com 9 partículas diferentes. Né? Aí quem gosta de dar o exemplo é como se fosse a laranja, né? Uma laranja com 9 gomos diferentes. Né? Então é no singular, é um fruto com 9 virtudes, né, separadas. Isso. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta para continuarmos aqui sobre o nosso assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, o segundo tópico da nossa lição, onde nós vamos abordar agora sobre a mordomia da alma propriamente dito. Nós fizemos no bloco anterior algumas definições aí, né, dando o conceito aí do que é alma e o que é espírito, e nós vamos agora fazer isso aí, abordando aí a questão da mordomia, então, da alma, e finalizaremos no terceiro tópico sobre a mordomia do espírito. Nós já afirmamos que o ser humano, aí de maneira, pelo menos aí meio indireta, né? O ser humano é um ser tricotômico, ou seja, é uma linha teológica que a Assembleia de Deus, né, acredita. Não é a linha teológica, não é nossa, é uma linha teológica que nós, da Assembleia de Deus, acreditamos. Ou seja, que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Existem linhas diferentes, não é? Não é o caso que nós estaremos abordando aqui, mas existem outras linhas aí, não é? A dicotomia, por exemplo, que é apenas corpo e alma, ou só corpo e espírito, e enfim. Então nós vamos fazer aqui uma defesa bem superficial aí da tricotomia, que é composta então de 3 partes, não é? Ou seja, Deus o constituiu, conforme nos revela a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, que é o texto que eu já citei lá no início do programa, que é sobre o vosso espírito, alma e corpo. É interessante que o apóstolo fala todo o vosso espírito e alma e corpo, né? Ele faz uma distinção muito clara entre os 3, né? E você pode somar esse texto aí, que é o texto áureo da lição, vários outros textos que vão fazer referência à tricotomia, né? Acontece que, como a alma e o espírito são tão entrelaçados assim, né? Eles estão tão interligados, né, de alguma maneira, que você olha para eles como uma parte, a parte imaterial, formada pela alma e o espírito, né? O apóstolo vai chamar esse aí de homem interior. Lá em Romanos 7, 22, né, ele fala, segundo o homem interior, né, tenho prazer na lei de Deus. Aí ele vai falar que no seu corpo milita uma outra, no seu corpo tem uma outra lei, né, que milita contra a lei de Deus. Né? E tem essa guerra entre o imaterial e o material, né, entre a parte espiritual, que é alma e espírito, e a parte material, que é o corpo. Né? Eles estão em guerra, né? E o apóstolo mostra isso. Então, e fica muito claro que isso tudo é uma coisa só. Esse é o homem. O homem é a soma disso tudo aí. Né? Conforme a gente vai crescendo em maturidade, né, a gente vai desenvolvendo essas 3 partes em conjunto. Né? Por isso é importante esse estudo da mordomia da alma, né? Porque nós vamos caminhando de acordo com o que a gente tem na alma, né? De acordo com o que a gente guardou lá dentro, com o que a gente construiu lá dentro, né? Na nossa mentalidade, na nossa alma, né? No nosso espírito. Se você tem uma alma muito inclinada para o mal, você vai numa certa direção. Se você educou essa alma com o bem, muito inclinada para o bem, você vai numa outra direção, né? Direções opostas. Então é preciso cuidar da alma, né? É preciso fazer essa mordomia e cuidar dela, dar a ela bons alimentos, né? Para que ela produza bons frutos. Né? Aí a Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, devem ser conservados irrepreensíveis. Aí
o texto aponta para um propósito. Para quê? Ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você falou no começo lá. Né? Tudo fazendo referência. Por que eu tenho que cuidar disso? Porque ele vai me pedir conta quando ele vier. Né? Uhum. O que eu tenho feito com o que ele me deu. Então, eu tenho que conservar, né? Manter do jeito que ele deu, né? Para quando ele vier, eu preste contas adequadamente, né? Eu esteja íntegro, né? Diante dele quando ele vier. Uhum. Aí de que maneira que você vai cuidar disso? O autor cita aqui 3 maneiras, 3 formas de você cuidar da alma, não é? Primeira coisa, olhando para a necessidade da alma. Que é isso? Sendo a necessidade que inclui a emoção, pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Salmo 23, 1, 2 e 3, é um texto conhecido. Também no Salmo 43, o salmista diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, diríamos aí que a questão dos problemas emocionais, né, do ser humano, a questão aí da alma doente e tantos esses problemas que a gente, né, cada dia que passa, parece que a tecnologia, esses negócios tudo que vão surgindo ultimamente, a facilidade do ser humano de comunicar, nada disso consegue resolver. Tudo isso é bom, mas não consegue resolver os problemas básicos da natureza humana. Diríamos aí que o ser humano tem problema cada vez mais sério com a alma, porque falta essa ligação aí com o Criador. A alma aqui aponta algumas necessidades da alma, né? Essas necessidades são quase na totalidade emocionais, né? Esses salmos que são citados aí, né, vão fazer referência a essa necessidade emocional, né? A alma, ela precisa de relacionamento, né? Ela precisa ser nutrida de um relacionamento com Deus, né? Porque é de Deus que ela veio. Então ela precisa... não vai ter nada que vai preencher o espaço desse relacionamento, que deve ser o relacionamento com Deus, né? Então, como o salmista disse, suspira, como a corça suspira pela água lá, né? A alma tem sede de Deus, né? Isso é um conceito até geral, né? Toda alma, ela vem de Deus e ela suspira voltar para Deus, ela anseia voltar para Deus. Aí, nisso aí, por isso que muita gente acaba não se satisfazendo, porque vai procurar satisfazer as necessidades da alma em outras fontes, né? Aí as emoções não vão ser sadias, né? O medo, a angústia e depressão e um tanto de emoção aí, destrutiva, né? É por conta dessa falta de relacionamento com Deus. Né? É preciso voltar à origem, né? O outro cuidado com a alma é a santificação. A alma necessita de um viver santo. Aí o texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e o 23, não é? O 23 aí é o que já citamos lá na leitura do texto áureo, né? Abstende-vos de toda aparência do mal e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo aí de novo, né? Você se abster do mal é se abster também da aparência do mal, né? Para você manter a saúde dessa alma, né? A saúde emocional é a saúde da alma, né? Então, você só mantém essa alma sadia se você se afastar do mal, né? Ou de qualquer coisa que tenha a aparência de mal, né? Porque mesmo que uma coisa não seja substancialmente mal, se ela tem aparência, né, ela pode te causar danos emocionais, né? Então, isso aí faz parte do processo de santificação da alma. Santificação é separação,
né? Quando você se separa do mal, de tudo que é mal, você está santificando, né? Está se separando. E por fim, a santificação até dos pensamentos. Como sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos, logo a mordomia da alma deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do cristão, conforme ensina Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Filipenses 4, 8. Você vai ler, né? Sim, vai citando aí que eu acho que... Aí vai fazer referência ao coração, né? Aquela sede dos pensamentos, né, que a gente falava. O Senhor ele diz em Mateus 15, né, no verso 18, 19, que o que contamina é o que sai do coração do homem, né? É o que sai da boca, que sai do coração. Ele fala que do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Ele dá uma lista de um monte de coisa ruim que sai de dentro do homem, né? E se saiu lá de dentro, alguém colocou isso lá, que é o próprio homem, né? Então você tem que ter cuidado com o que você coloca dentro do pensamento, né? Zelar pelos pensamentos. Aí é o texto que ele cita aqui, eu apenas cito o texto e a gente encerra o bloco. Ele diz, usando a forma de abordagem de Paulo, Filipenses 4:8, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, aí ele vai repetindo esse tudo que é, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisto então pensai. Ou seja, é alimentar o pensamento com aquilo que é bom. Só vai sair o que você colocou lá dentro. Exatamente. Então, cuidado com o que coloca para dentro. Tá certo. A gente vai dar uma pausa aqui, a última, e a gente volta em instantes para prosseguirmos aqui e finalizarmos o assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para fecharmos aqui o último bloco e o último tópico da nossa lição. Falamos aí nos blocos anteriores, dando a distinção aí do que é alma e espírito. No segundo bloco nós falamos sobre como cuidar da alma e agora finalizaremos aqui sobre o cuidado do espírito. E uma das coisas é andar em espírito. Deve o cristão, então, procurar fazer isso, ou seja, na submissão ao Espírito Santo. O texto de Gálatas 4,16, Paulo diz que digo que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Então, andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. É aquela luta que a gente falava, que o apóstolo faz referência o tempo todo, né? Do carnal com o espiritual, né? Existe essa luta. E, assim, para vencer essa luta, vence quem está mais forte, né? Se você andar em espírito, né? Enquanto você está no Espírito de Deus, o seu espiritual, a sua parte espiritual, né? Alma e espírito estão mais fortes, né? E você consegue vencer os desejos da carne, né? As concupiscências da carne, né? Então aí esse andar em espírito é essencial, né? Para a saúde da parte espiritual, né? E por último, frutificando no espírito. Quando o cristão produz esses frutos dignos então da vida cristã, ele com isso glorifica a Deus. O nosso Senhor chamou-nos a dar frutos e escolheu-nos para permanecer dando, então, esses frutos. Até ele fez referência uma certa feita num sermão, ele diz que quem não produz fruto será cortado. Então o Senhor nos chamou para produzir frutos, fazendo uma linguagem, utilizando aí da linguagem aí da árvore, né? A árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Ela vai ficar lá fazendo o quê? E o frutificar é inevitável até. Né? Ele faz essa metáfora, né, do homem como árvore, porque está todo mundo produzindo frutos o tempo todo. À medida que convive, né, produz frutos. Exatamente. Ele tem frutos bons e frutos maus. O fruto digno de arrependimento vai ser o fruto bom. Isso. Né? Então, como que é frutificar no reino de Deus? É testemunhar de Cristo com a vida por meio das obras de amor que mostram o caráter de Deus em cada um de nós. Então, ou seja, obras de amor aqui não é
o sujeito vai fazer. Nós não cremos nessa linha teológica aí de que você faz para alcançar, mas você faz porque já foi alcançado. Então, ou seja, é dando frutos bons como testemunho de que realmente você foi salvo. E aí o texto da nossa leitura bíblica em classe, que é o texto referência aqui, Gálatas capítulo 5 e versículo 22, quando Paulo diz sobre o fruto do Espírito. E ele diz que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele, encerrando aqui o pensamento, aqui no versículo 25, ele diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí logo então concluímos que se vivemos no Espírito, é impossível que esse fruto não produza em nós. E ao contrário também, se não andamos no Espírito, é impossível esse fruto ser produzido em nós. É muito claro o texto, né, do fruto do Espírito. Quanto a essa árvore que não produz, que é cortada, né, então vamos produzir bons frutos. Né? Se a gente andar no Espírito, se a gente se achegar ao Espírito de Deus, né, buscar comunhão com Ele, a gente vai ter essa capacidade de produzir bons frutos. Uhum. Não é aquela coisa de ativismo, de ficar tentando mascarar os frutos, ficar tentando mostrar, olha que fruto bom que eu estou produzindo. Não, você se aproxima de Deus automaticamente, né? Você vai produzir esse fruto que está aí. Uhum. Né? Isso aí vai ser evidente, qualquer um que olhar vai certo. Comungando com esse mesmo ensino, Jesus, no início, né, do Sermão do Monte, ele ensinou para os seus discípulos, né? Vocês precisam ser sal da terra, luz do mundo. Aí o versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele diz, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então, ou seja, é produzir mesmo para que aquilo que nós façamos, aquilo que nós somos, seja de motivo para que o nome do Senhor seja engrandecido. Isso. Né? Alguma coisa mais a acrescentar? É isso. Isso aí? Tá certo. Joás, obrigado, Deus te abençoe. Você de casa também, a nossa gratidão por nos acompanhar sempre. Você que nos acompanha pela internet, você tem a oportunidade de abençoar mais pessoas através da nossa programação, né? Seja aí compartilhando os nossos vídeos aí, enviando o link aí pelo WhatsApp, compartilhando nas suas redes sociais aí, mandando para um amigo, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através da nossa programação, tá certo? Nós vamos ficando por aqui e eu encerro dando aqui a agenda de cultos da nossa igreja e convidando você para participar conosco de um desses cultos, toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. O assunto que nós abordamos aqui no programa é estudado na nossa igreja todo domingo às 8 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.